Olá, tudo bem? No vídeo de hoje, vou estar mostrando para vocês a forma da gente estar digitando os conhecimentos de transporte no sistema SoftLog. No caso, é a geração automática do documento, através da importação da nota, onde o cliente vai te mandar as informações, a nota fiscal, o XML, ou seja, algum outro ADI, você importa essas notas para o sistema e a partir disso a gente emite os fretes, que é o vídeo de hoje. Então, para a gente fazer essa emissão em lote dos meus conhecimentos do frete, vou aqui no meu menu TMS, importação em lote 2.0, assistente de frete. Eu já tenho aqui, tenho 5 notas fiscais de exemplo para a gente fazer hoje. Então, eu coloquei 5 notas para vocês entenderem que o nosso sistema ele consegue fazer a emissão em lote de diversas notas fiscais ao mesmo tempo. Você pode ter centenas de notas nessa lista, relativas às entregas, se você for um transportador aí de carga fracionada, medicamentos, são muitas notas fiscais, ele emite todas essas notas em lote sem nenhum problema, de forma facilitada. No caso, gera, grava o CTS, com o cálculo de frete e tudo mais. Então eu vou marcar aqui todas essas notas fiscais e vou mandar gerar o frete. No que eu cliquei no meu gerar frete, ele vai abrir o assistente para eu conferir as informações passando por todas essas etapas aqui até eu concluir e gerar finalmente todos os conhecimentos dessas notas. Então, a primeira aba que eu tenho aqui é valores e mercadoria, ou seja, esses dados aqui já vieram importados do XML, se está tudo ok, o cliente informou os dados corretos, eu já posso fazer o cálculo do meu frete, seja por peso, por valor de nota, que são aí variáveis para cálculo do frete, né? Então, tá ok. Se eu quiser definir a minha natureza de carga específica, eu posso definir aqui na minha lista, mas eu vou deixar como diversos mesmo, não tem problema. Próxima aba, eu tenho aqui as rotas. Então, ele sugeriu aqui uma rota de origem Britânia para essas diversas cidades aqui. Por que ele sugeriu Britânia? Ele sempre pega por padrão a cidade da filial como origem do frete. Mas caso você não iniciou a operação da sua filial e sim coletou e de repente outra cidade de lá partiu para entrega, você pode redefinir para a origem da nota. Então, quando eu desmarco aqui, faço essa redefinição, ele pega ali de fato a origem do remetente, do emitente da nota fiscal. Eu vou marcar novamente aqui e vou deixar como padrão a minha cidade da filial, que está de exemplo. Vou clicar em próximo. Ele tem essa aba aqui de taxa de coleta e entrega, que eu deveria ter essas taxas pré-definidas na tabela, e eu aplicaria a cobrança ou não dessas taxas. No caso, eu vou deixar 100. Responsável pelo frete. No caso aqui, ele pegou todas as notas como FOB. É só um exemplo, vou deixar assim mesmo. O parâmetro do sistema está definido que eu só faço frete do tipo FOB, por conta do destinatário. Beleza, mas se for o contrário, se for remetente, você muda para CIF e faz a alteração. Na próxima aba, eu tenho a aba de documentos de emissão do frete, que é só uma apresentação, uma amostragem aqui de qual é o modal que você está fazendo os seus conhecimentos. Se for rodoviário, ok. Temos a opção rodoviário e aéreo, nas emissões dentro do SoftLog. O tipo de documento CTE. Então, a gente está fazendo operação interestadual, a gente vai emitir CTE. Se for a minuta, a nota fiscal de serviço, a gente muda para minuta, entrega dentro da cidade, com o tipo do transporte normal. Não é substituição, subcontrato, reentrega, nada. É o primeiro frete normal mesmo. E, no caso aqui, é o frete sem ser globalizado. A gente está emitindo conhecimento por nota fiscal. Caso fosse globalizado, seria de outra forma, que a gente no outro vídeo vai estar mostrando para vocês. Vou clicar em próximo. Na minha aba tabela frete, eu determinei aqui uma tabela de frete combinado. Como eu peguei algumas notas aleatórias, eu não tenho a tabela pré-definida. Entretanto, quando você for fazer o seu frete, o cliente já tem um combinado com ele em relação aos valores, quais serão as tarifas, as cobranças. Você já irá ter cadastrado essa tabela, como a gente já mostrou em outros vídeos, e já terá seus valores já pré-definidos, a cotação do frete já feita. Então o sistema já vai identificar essa tabela do frete, da cotação, do combinado a ser cobrado e vai fazer o cálculo automático. Aqui eu só coloquei mesmo a tabela combinada e o valor manual.
mas em ambos os casos ele vai fazer o valor. Na próxima etapa eu tenho a parte de tributação do frete, se eu tenho aqui o ICMS ou não, né? Depende do regime de tributação da empresa, e se eu vou definir esse imposto, caso tenha cobrança dele, se é por conta do cliente ou não, se é incluso no frete, ou seja, por conta da transportadora, se não, além do valor do frete, eu vou cobrar os 12% lá, o outro percentual do cliente. E a última aba que eu tenho é viagem e redespacho, que é uma última etapa onde eu vou definir aqui quais são os veículos que vão fazer a entrega, caso você queira informar isso para relatórios, e caso você tenha aí as informações relativas ao odômetro, início de viagem, você determina aqui quais vão ser essas informações relativas a essa entrega. Então eu vou colocar aqui somente algo de exemplo. Então eu coloquei só alguns exemplos aqui, até pausei o vídeo, mas não é obrigatório, isso é um parâmetro de sistema. Caso você queira informar o veículo, o motorista que vai fazer a entrega, para sair nos relatórios de frete, você pode estar informando e já irá sair no seu conhecimento. Enfim, estamos na última etapa e aí concluir, e aí dessa forma o sistema irá gerar todos os conhecimentos relativos a essas notas de forma em lote automatizada. Então, tínhamos ali 5 notas fiscais e aí ele gerou aqui 5 conhecimentos, um para cada, com o valor ali que eu determinei de cálculo e com o imposto também calculado em cima do frete do cliente, ok? Então essa é a forma de gerar o conhecimento de transporte. Fiz de poucas notas, mas se tivesse 100, 200, 1000 notas, ele faria